Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Se puder ter um pouquinho mais de sono, eu vou ficar feliz. A minha voz é bem fraquinha. Opa, mas foi muito. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vai ter que diminuir um pouquinho por causa da microfonia, mas vai acertar. Versículos de número 40 ao versículo de número 47. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus. É uma alegria voltar a esta casa, já estava com saudade. Eu pensei que o pastor Gilmar já tinha esquecido de mim, mas ele rapidamente se lembrou e aqui estamos. Quando eu entrei no carro foi a primeira coisa que eu falei: eu estava com saudade dessa viagem. Que bom estar aqui. Glória a Deus. Que surpresa maravilhosa encontrar o presbítero Ronaldo. Glória a Deus, aleluia. Também, mais uma vez, acho que é a segunda vez que vejo o pastor Fabiano, né? E podia ter dado oportunidade para ele, né? Muita coisa para falar aqui, podia ter seguido, né? Que bom. Rever os irmãos, uns rostos diferentes, né? Mas, maravilha. Estamos aqui para adorar ao Senhor. Meus irmãos, vamos à palavra do Senhor. Nesse dia específico, que é o dia da ceia, não é? Eu não vou dizer um dia especial, porque todos os dias são dias especiais. É verdade. E toda vez que eu tenho oportunidade de vir à casa do Senhor, é um privilégio que não se repete nunca mais. Então eu tenho que aproveitar essa oportunidade. E hoje é mais um desses dias, mais uma destas oportunidades. Muito bem. Queridos irmãos, quando nós lemos o livro de Atos, em especial no capítulo 1, versículo 6, nós vamos observar que os discípulos estavam aprisionados por uma ansiedade. Qual era essa ansiedade? Eles estavam preocupados com a restauração do reino de Israel. Eu não tenho nada contra a ansiedade. Eu estou falando ansiedade, não estou falando doença. Estou falando ansiedade. Eu não tenho nada contra a ansiedade, porque, na verdade, a nossa vida, os nossos sonhos, o nosso caminho,
Quando nós queremos alcançar algum objetivo, nós precisamos ter uma ansiedade. A ansiedade é vontade de chegar, é vontade de alcançar um objetivo. Nada a ver com o que se fala sobre doença. Na verdade, o crente precisa ter ansiedade de chegar no céu, senão ele não vai chegar. Glória a Deus. E a ansiedade, ela é tão forte e tão presente que ela consegue dominar a nossa mente, ela consegue embriagar a nossa alma, ela consegue vendar os nossos olhos, ela consegue tapar os nossos ouvidos e, finalmente, a ansiedade consegue obrigar o nosso espírito. Se a gente aplicar tudo isso na vontade de Deus, nós, num culto como esse, a gente percebe que o céu está aqui. Aleluia. Então é bom ter ansiedade. Mas, ao aceitarem o convite do Mestre, os discípulos esperavam ver no Senhor Jesus Cristo um líder, aquele que iria restaurar o reino político de Israel. Jesus, então, o que faz? Ele passa 3 anos e meio tentando dizer para os discípulos que não foi isso que ele veio fazer. Ele passa 3 anos e meio se revelando aos discípulos. É claro que eu não vou conseguir falar de tudo aqui, mas nesse período, pelo menos, ele se revela o grande sábio, quando ele instrui Nicodemos. Ele se revela o grande médico, quando ele cura a mulher do fluxo de sangue. Ele se revela o grande advogado, quando ele absolve a mulher adúltera. Ele se revela o único misericordioso, alimentando aquela multidão que já o acompanhava por alguns dias. Ele se revela o dono da vida, ressuscitando a Lázaro. Ele se revela o Senhor dos tempos e das estações, quando ele repreende os ventos e a fúria do mar. Ele se revela sendo todo-poderoso, quando ele diz para todos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ainda se revela como grande Salvador, quando na cruz ele diz: está consumado. Aleluia a Deus. Apesar de tudo isso, nós vamos observar que nada disso mudou a ansiedade dos discípulos. Eles estavam focados na restauração, na identidade política, naquilo que eles gostariam de ter. Uma carteirinha de identidade dizendo que eles pertenciam ao reino de Israel. Aí então Jesus Cristo, com seu amor, com a sua glória, com o seu poder, os leva a outra realidade. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos ver que por 2 vezes os discípulos tomam essa atitude. E aqui é a segunda. E na segunda vez, Jesus então os leva a uma outra realidade, quando ele diz: não vos pertence saber o tempo, as épocas ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Na realidade, quando Jesus fala isso, ele está tirando os discípulos do foco terreno e os transportando ao foco celestial, tirando-os dessa dimensão e fazendo com que eles enxerguem, com que eles possam ver a uma dimensão mais excelente. Na verdade, existe uma explicação para isso, porque quando Jesus, no capítulo 14 de João, a partir do capítulo de número 12, ele começa a se despedir dos discípulos. Eles estão com o coração turbado, entristecidos, eles estão preocupados. Até agora, Jesus veio como rei, foi assim que ele foi apresentado para eles. Jesus veio para reinar, não se manifestou como rei daquilo que nós esperávamos, e agora ele vai embora. E ele está dizendo que vai, e nós vamos ficar. E isso causa neles uma turbulência muito grande. Foi por isso que no capítulo 14 Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão preocupados?
Eu vim aqui não foi para tratar da restauração do rei de Israel. Eu vim aqui para tratar da outra dimensão. É levá-los para a casa do meu Pai. De onde eu vim, é para lá que eu vou levar vocês. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! O evangelista Lucas, a quem nós damos a autoria, o que é a Bíblia, destina a autoria de pelo menos 2 livros, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Ele escreve os dois escritos, Lucas e Atos. Ele endereça a um amigo. Esse amigo se chamava Teófilo. E quando ele escreve o primeiro tratado, ele chama de tratado, que é o Evangelho de Lucas, ele fala algumas coisas, ele inicia o seu tratado dizendo para Teófilo: Teófilo, pode acreditar em tudo que eu estou escrevendo. Pode ficar tranquilo, porque tudo que eu estou escrevendo aqui, eu já minuciosamente pesquisei e sei que é verdade. Pode ficar tranquilo. Só que quando ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele já não inicia dessa forma, ele inicia de outra forma. Ele diz assim: Teófilo, eu preciso te dizer para você uma coisa: a minha ansiedade foi embora. Quando eu escrevi o Evangelho de Lucas, eu escrevi com ansiedade, mas agora escrevendo o livro de Atos, a minha ansiedade foi embora. Eu tenho uma novidade para te contar. Isso significa dizer que aquelas palavras do mestre, que ele escreve lá no capítulo 24 de Lucas, aquelas palavras estão fortes em seu coração. Ou seja, existia uma mudança na vida de Lucas. Glória a Deus. Aleluia. Uma mudança que Lucas precisa contar para o seu amigo. Haja visto que Teófilo, ele era do mesmo nível de Lucas. Lucas era médico, Teófilo era um cientista. Então, ele precisa dizer para ele que houve uma mudança na sua vida. E a melhor coisa que existe na nossa vida é quando existe mudança. Glória a Deus. Aleluia. Não tem nada melhor do que quando nós mudamos de atitude, quando nós mudamos de vida, principalmente, glória, voltou. Principalmente quando essa mudança trata das coisas espirituais. Aleluia. Quando nós deixamos de olhar com os nossos olhos carnais e passamos a enxergar com os olhos espirituais, e aí nós temos vontade de contar para tudo. É aquela vontade de dizer assim: ó, eu vivia desta forma, mas agora eu mudei. E nessa minha mudança eu tenho novidade para contar. O novo convertido chega para aquele amigo que ele conviveu com ele durante muitos anos, mas como houve uma mudança na vida dele, ele chega lá e diz assim: rapaz, você tem que aceitar Jesus. Aleluia. Aí como o colega não aceita Jesus, ele diz assim: se eu pudesse, eu rachava a tua cabeça e colocava a Bíblia lá dentro. Aleluia. Para você entender. Mas depois que já está mais maduro, aí Jesus batiza com o Espírito Santo. Aí a gente chega perto daquela pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, vai assim: mas busca, você vai ver o que é bom. Aí a pessoa busca, não é batizado, você fala assim: eu vou te ajudar. E abraça, e ora, e chora, e sacode. Só falta entrar dentro daquela pessoa. Aí o dia que aquela pessoa é batizada com o Espírito Santo, aí diz assim: não te falei? É verdade. Glória a Deus. Aleluia. É isso que tinha acontecido com Lucas. Lucas agora vai contar para Timóteo a mudança que ele fala. E ele começa assim: Teófilo, no primeiro tratado, eu fui um excelente pesquisador. Me informei de todas as coisas. Cuidei dos detalhes de todos os fatos. E ainda cuidei de colocar em ordem para que você pudesse entender tudo. Sabe o que acontece, Teófilo? Enquanto eu estava cuidando disso, eu era um acompanhante. Eu só andava atrás de Jesus. Cada coisa que ele fazia, eu anotava, eu catalogava.
Cada acontecimento eu ia lá e escrevia, colocava tudo em ordem, tudo bonitinho, bem explicado. Se você, todos nós aqui, claro, né, temos costume de ler a Bíblia, a gente vai observar que todos os relatos de Lucas, eles são riquíssimos em detalhes. Né? Marcos escreve uma coisinha à toa, Mateus volta tudo para os judeus, mas Lucas não, ele quer informar, ele fala assim, aquela mulher gastou todo o dinheiro que ela tinha e não conseguiu ser curada. Mas o dia que ela tocou, ele estava informando com todos os detalhes. E Lucas agora vai dizer para Teófilo, ó, foi isso que eu fiz. Aleluia. Só que agora tem uma mudança dentro de mim. Eu deixei de ser acompanhante de Jesus. Eu deixei de ser especulador. Eu deixei de catalogar os fatos. Por quê? Porque agora o meu foco é outro. Eu agora vivo em uma outra fase. Eu não tenho mais ansiedade dentro de mim. O que existe dentro de mim é um perfeito descanso. Aleluia! Aleluia! Oh glória! Aleluia! Um perfeito descanso. O mundo não nos entende porque nós vivemos nesse descanso. Eu não sei quantas pessoas tem aqui porque eu não contei. Mas se o pastor desse oportunidade a um por um, ninguém ia chegar aqui para contar a prova. Só ia contar a vitória. Irmãos, estou feliz com Jesus pelo que Jesus fez na minha vida. Aleluia! Pelo que Jesus fez. Sabe por quê? Se nós tivemos provas, já passaram. Já ficou. E como diz os meus avós diziam, né? Os meus avós diziam, águas passadas não movem moinho. Para que eu vou lembrar de luta se eu estou vivendo em vitória? Para que eu vou lembrar da tribulação se eu estou vivendo debaixo da bênção? Para que eu vou viver de choro se a alegria do Senhor? Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Então, Lucas agora está dizendo, na minha vida não tem mais ansiedade, na minha vida não tem mais preocupação. Sabe por quê? Eu ouvi. Eu fico pensando quando ele diz isso, porque ele estava também lá acompanhando Jesus, e o relato de Lucas foi coisa que ele viu, foi coisa que ele ouviu, e ele não atentou para isso, mas agora ele está atentando para esse detalhe, e ele diz lá, eu ouvi do mestre, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! E ele, sabe por que eu tinha que ficar em Jerusalém? Porque Jerusalém é o lugar da paz, Jerusalém é o lugar da alegria, Jerusalém é o lugar do conforto, é em Jerusalém que eu tenho segurança. E o que eu ouvi dele foi isso: ficai em Jerusalém. Aleluia! Aleluia! Ó Teófilo, nós não ficamos à toa em Jerusalém não, ficamos lá esperando, aguardando a promessa. Sabe por quê? Porque todos aqueles que foram antes de nós não tiveram promessa nenhuma. Eles creram, mas sem promessa, e nós não tivemos uma promessa. Ele nos prometeu, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Sabe o que aconteceu na minha vida de Teófilo? Aleluia. Perdão pela troca de nomes, porque são muitos nomes, né? Sabe o que aconteceu na minha vida, Teófilo? Eu deixei de ser acompanhante e agora eu sou atuante. Glória a Deus. Eu deixei de ir atrás e agora eu faço parte da multidão. Aleluia! Eu deixei de viver olhando e vendo o que os outros faziam, porque agora eu tenho o Espírito Santo em mim para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus. E ele dá umas observações para Teófilo. Teófilo, os que ouviram, obedeceram, creram, permaneceram unânimes em oração e súplica. Sabe o que eu tenho para te contar? É que todos os que obedeceram e creram foram revestidos de poder. Glória a Deus. Aleluia! Oh glória! Sabe que dia
foi no dia do maior trabalho. Qual era o maior trabalho? Levar a primícia da colheita para Deus, apresentar, agradecer. Foi no dia da festa. Todo mundo preocupado com festa. Mas nós não, nós obedecemos, nós cremos, nós ficamos. E sabe o que aconteceu? Fomos revestidos de poder. Eu estou cheio do Espírito Santo. Aleluia! Eu imagino Lucas escrevendo isso e dizendo: eu estou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, que eu estava lá também. Os discípulos agora não são mais acompanhantes. Acompanhando Jesus, eles viram multiplicação de pães, multiplicação de peixe, eles viram mortos sendo ressuscitados, eles viram muitas maravilhas. Só que agora o irmão Pedro, cheio do Espírito Santo, sai no meio da multidão, fala duas palavras, praticamente. O que está acontecendo aqui é a promessa. Glória a Deus. Aleluia! E nós ouvimos, cremos e recebemos. Quando ele termina de falar isso, quase 3.000 almas aceitam Jesus. Aleluia! Quando estas almas aceitam Jesus, está formada a primeira comunidade evangélica de todos os tempos. Glória a Deus. Aleluia. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, a menina dos olhos de Deus. Essa é a primeira e única comunidade evangélica. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lembrar rapidamente dos primeiros discípulos. Eu fico pensando como esse Jesus faz. Não tenho palavras para explicar. Santo Deus. Nem buscando o dicionário, agora, como é que é o negócio lá? IA, né? IA, né? Nem IA, como é que é? IA consegue descrever quem é esse nosso Jesus. Mas a Bíblia está escrito que o Senhor ocultou estas coisas aos sábios e entendidos Aleluia, Jesus. e revelou a nós Glória a Deus. que somos os pequeninos. Glória a Deus. Não porque somos pobres, nem porque somos de baixa estatura, mas porque permitimos que o nosso espírito Glória a Deus. se renda ao Senhor, Aleluia. para que, pelo Senhor, nós tenhamos a revelação da grandeza de Deus. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Lá no começo, quando Jesus inicia seu ministério, só para a gente recordar, Jesus reúne 12 homens. Nenhum parecia com o outro. Todos eles, um diferente do outro. Lá tinha um tal de Simão Pedro, temperamental. Pensa num homem bravo, difícil de lidar com ele. Jesus escolhe isso. Aleluia. Lá tinha um André, que comigo não tem conversa, eu sou sincero no que eu falo. Tinha também o João, que ficava olhando e pensando: será que é isso mesmo? Estava lá. Tinha o Tiago, personalidade forte, mas ele era ambicioso, ele queria tudo para ele. Tinha um Tadeu, que era primo de Jesus, devia pensar bem assim: vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu sou parente dele. Estava lá, aleluia! Santo Deus. Tinha um tal de Bartolomeu, não tem ninguém mais honesto que eu aqui. Eu sou o Bartolomeu. Tinha o Tomé, determinado. Se eu não ver, eu não creio. Estava lá também o Tomé. Tinha o Mateus. Se o negócio é dinheiro, é só falar comigo, sem cobrar imposto. Sem até fazer o dinheiro render. Estava lá junto. Tinha o Tiago, que era o mais jovem de todos. E o Tiago era aqui, deixa o Tiago para lá. Mas ele estava lá no meio, e Jesus acolhe Tiago também. Aí tinha um Simão, que gostava de ter o zelo de todas as coisas. Esse zelo de Simão não era cuidado, era ciúme. Ele tinha ciúme de tudo que estava à sua volta. Tinha também um tal de Judas, né? Que ficou lá do lado, lá esperando o momento de trair Jesus. E tinha um tal de Filipe,
um homem simples, mas que tinha um coração muito Meu aberto. Deus. Jesus reúne essa turma todinha. Eu acho que eu não consegui colocar nenhum parecido com o outro. Não é? Todos eles é diferente. Jesus reúne todos eles, monta a sua igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E faz eles andar de para. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Estão andando de para a para. O bravo com o manso, o pensador com o traidor. Mas estão ali porque eles não estão ligados por ele. Por eles. Eles estão ligados pelo Senhor Jesus. E quando é ligado por Jesus, as indiferenças, as imperfeições desaparecem, porque nós somos todos um. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória, 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 aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, aleluia. E essa visão do mestre, Glória, glória. ela continua. Aleluia. Porque quando chega depois de Atos dos Apóstolos, a declaração de Lucas é a seguinte: esta igreja, apesar de cada um ter a sua particularidade, ter o seu defeito, ter o seu problema, quando eles se reuniam, está no capítulo 2 de Atos, todos oravam. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos eram unidos. Glória a Deus. Aleluia. Todos eram cheios do Espírito Santo. Eu vou parar nesse aqui um pouquinho para dizer que cheio do Espírito Santo não é batizado com o Espírito Santo. Santo Deus. Ser batizado com o Espírito Santo é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo é outra. Então, a comunidade criada por Deus, todos eram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Todos perseveravam na doutrina, todos tinham temor, todos estavam no templo e todos louvavam a Glória, Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quem entrou no templo? O irmão que é bravo. Deixa ele sentar aí, porque ele vai adorar a Deus. Glória a É, Deus. Deus. Aleluia. Glória. Ou ele veio adorar a Deus. Glória, glória. Qual é o próximo que vai entrar? É aquele irmão que a gente nem percebe que ele está na igreja. Deixa ele entrar, porque ele veio. Deus é fiel, aleluia. Aleluia! Qual é o outro que vai entrar? Irmão, aquele irmão que vai entrar ali só fala mal de todo mundo. Mas irmão, entrou, deixa ele entrar, porque aqui dentro tudo isso se desaparece. Obrigado. E todos Oh, louvam. glória, aleluia. Ô, Santa Ceia gostosa essa. É verdade. Aleluia! Aleluia. Todos louvam, todos adoram. Glória, E foi glória, exatamente glória, isso que aleluia. Lucas viu. Uma igreja atuante. Oh, Deus. Quando os irmãos todos caíam na graça do povo, todos tinham poder para testemunhar e todos anunciavam com ousadia Glória o a Deus, Evangelho, aleluia. a palavra de Deus. Glória, Glória a Deus. Dessa forma, a Bíblia diz que o Senhor acrescentava a cada dia o número daqueles que havia de salvar. Meus irmãos, aqui está o grande segredo do crescimento da igreja. Independente de que nós queiramos entender, queiramos falar alguma coisa, queiramos colocar a nossa ideia, mas o segredo está aqui. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo diz que nós somos membros de um mesmo glória a Deus. corpo. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Não sei se alguém aqui consegue, eu já tentei, mas ainda não consegui. Se alguém já conseguiu, me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Mas eu não sei se alguém já conseguiu levar um pé, 2 braços, uma cabeça para o serviço e deixar a orelha, o nariz e o outro braço em casa. É, Senhor, meu Deus. Aleluia. Dá para fazer isso? Dá para fazer? Senhor, aleluia. Não dá. Se não dá, é isso que Jesus quer da sua igreja. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia! Nós somos uma unidade, e esta unidade é que faz a igreja crescer. Glória a Deus. Aleluia!
Deus do céu, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Eu não tenho dificuldade com o pastor Gilmar. Não, de jeito nenhum. Porque eu e ele pertencemos ao mesmo corpo. Então a dificuldade que eu tenho é com quem não pertence ao mesmo corpo que eu pertenço. E se é desta forma, quando nós temos uma enfermidade e vamos ao médico, o médico diz: vou te dar um remédio para tirar essa enfermidade, porque ela não te pertence. E quem pertence ao corpo de Jesus vive em unidade. Aleluia. Aleluia! Oh, glória, aleluia. Aleluia! Fala, Senhor. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Eu não sou melhor do que o irmão que vem me servir água. Pode me abraçar aqui, tem problema. Por enquanto estou soltando tinta. Glória a Deus, aleluia. Abençoa, Senhor, aleluia. Aleluia! Oh, glória! Oh, glória. Aleluia! Oh, glória! Glória. O que me molesta, o que me atrapalha, o que mexe com a minha estrutura é aquilo que não pertence ao corpo do qual eu sou membro. Aleluia! Glória, glória, Mas um membro do mesmo corpo que eu pertenço não pode me molestar. Santo Deus. Amém, Senhor, é verdade. Eu tenho que viver em unidade. Oh, glória, aleluia. Aleluia! Eu tenho que viver em comunhão. Falaria 2 horas aqui nessa noite sobre isso, mas não vou falar não. Pode deixar quando deixar para outro culto. Aleluia. Aleluia! Oh, glória! Temos que viver, nós vamos lançar daqui a pouquinho a mão Santo é teu no nome. pão, no vinho. Mas ali diz que é o corpo e o sangue de Cristo. Se é o corpo e o sangue de Cristo e eu sou membro desse corpo e desse sangue, um membro não bate no outro. É verdade. Oh, glória, manda cover, manda, e Deus Santo, aleluia. Aleluia! Oh, glória! Senhor, és forte. Aleluia! Aliás, é a Bíblia que diz: Oh, meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. a orelha nunca vai dizer que não precisa dos glória, pés. glória, 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 aleluia, Jesus. Tu és fiel, meu Pai. Porque Deus é se fiel, tirar aleluia. um dos membros, antigamente era assim que fazia. Glória a Deus. Quando o rei glória a Deus. ganhava a batalha, a primeira coisa que ele fazia era cortar os dedões dos pés Glória, glória, do glória, rei que glória. havia perdido a batalha. Porque sem os dedos dos pés, ele passava a mancar, não tinha sustentação suficiente para reinar. Oh, Jesus, o Senhor é digno. Então, se você é membro do mesmo corpo que eu sou, trate de conservar o membro que está do seu lado, porque ele faz parte do mesmo corpo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa igreja unida, Seja teu nome. essa igreja cheia de pessoas diferentes uns dos outros, mas que pertenciam ao mesmo corpo, começou em Jerusalém, Judeia, Samaria e chegou em Tambiquara. Glória. Aleluia! É a mesma igreja, o corpo é o mesmo. E se o corpo é o mesmo e nós somos membros, esta igreja permanece. Já morreu Pedro, já morreu João, já morreu Tiago, Bartolomeu, já morreu todo mundo. Mas a igreja está aqui porque o corpo, aleluia! Aleluia! O corpo está de pé. Se você está ligado nesse corpo, somos nós que vamos
dar continuidade. Glória. Não precisa muita coisa. É fazer o que diz aqui. Glória a Deus. Perseverar na doutrina. Perseverar na comunhão. Não é no tomar ceia. É na comunhão. Eu particularmente, vocês sabem, já vi aqui várias vezes, vocês sabem que eu não gosto. Obrigada. Fico com raiva quando o pregador faz isso. Olha para o irmão que está do seu lado e aperta a mão dele. Meu irmão, o irmão que eu sentei do lado dele é o que eu mais gosto. Santo Deus. Glória a Deus. Você acha que se eu brigar com o irmão fulano de tal, eu vou sentar do lado dele? Ah, Senhor. Se for o único lugar, eu ainda falo assim, não, hoje eu estou sentindo seu porteiro. Aleluia! Oh glória! É desse jeito que acontece. Então eu não tenho Deus é fiel. que apertar a mão do irmão que está do meu lado. Ao contrário, eu tenho que abraçar a todos. Glória a Deus. É verdade. Glória a Deus. Porque nós pertencemos ao mesmo corpo. Eu gosto desse, gosto daquele, gosto desse, gosto desse, gosto desse e gosto de todos. Aleluia. E se eu gosto de todos, eu protejo a todos, porque todos estão ligados em mim. Quando um chora, todos choram. Quando se alegra, todos se alegram. Quando um sente dor, todos sentem dor. Mas quando um está sadio, todos estão sadios. Glória a Deus. Aleluia. Vamos encerrar a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Aqui é ceia, não é comunhão. Porque tem muita gente que toma ceia sem estar em comunhão. Então o segredo da igreja é estar em comunhão uns com os outros. Glória a Deus. Aleluia! Oh glória! Glória a Deus. Interessante que Lucas fala lá, ó. E no partir do pão, ele não fala da ceia. Ele continua sem falar da ceia. Santo Deus. Ele fala no partir do pão, sabe por quê? Porque naquela época eles se reuniam nas casas para partir o pão. O que um comia, os outros comiam também. E finalmente, na oração, Glória a fiquemos de Deus. pé. Glória a Deus. Aleluia. Oh glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! Oh glória! Glória a Deus. Aleluia! Santo, Aleluia! santo, santo é o nome A do Senhor. comunidade evangélica Glória a Deus. Sobrevive. Glória a Deus. Glória a Deus. nesses 4 pilares. Glória, Doutrina, glória, glória, ensinamento, glória, aleluia. é para um e é para todos. Oh, Comunhão. Senhor, aleluia. Oh, quão bom e quão suave é. Os irmãos já pararam para pensar o que foi que Davi falou? Oh, nesse? glória, aleluia, Jesus. Aleluia. Ele falou uma coisa simples que às vezes a gente nem pensa. Nem pensa. Ele fez uma convocação, ou sempre fazia as convocações, e o povo vinha de longe, de perto. Tinha uns que chegavam rasgados, com o sapato arrebentado, machucado, cheio de problema, mas vinha. É verdade. O outro que morava mais perto, vinha bonitinho, chegava arrumadinho, mas vinha. Aleluia. Chegava um, ó, eu cheguei aqui, mas a minha esposa ainda não chegou, porque ela ainda está vindo, houve um probleminha lá, mas vinha. E ele sentado ali, aguardando. Aí depois daquele culto maravilhoso, quando ele dava a bênção apostólica na linguagem de hoje, para o povo ir embora, ele olhava assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos Oh, glória a Deus, do aleluia. leste, do norte, do sul, doente, pobre, rico, Glória a Deus, glória a Deus, e é assim que a aleluia. comunidade cresce. Deus nos abençoe. Glória a Deus, aleluia. Te Jesus. adoramos, Pai. Obrigado. Oh, Senhor, obrigado, Senhor. Aqui nós estamos. Bendizemos o teu nome pelo carinho que tu tens tido para conosco, pelo cuidado com a tua igreja, Senhor. Aleluia. Que nós possamos perseverar em união, que esta comunidade não seja desfeita de maneira nenhuma, mas que nós possamos nos alimentar da tua palavra e
na nossa caminhada. Seja sobre nós a tua bênção. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, meu Glória a Senhor. Deus. Louvado é o nome Aleluia. do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória, Eu glória. estarei lendo um glória. trecho aqui. Nosso Aleluia. texto ora Glória a assim. Deus, aleluia. Enquanto os Jesus. presbíteros eles partem o pão para nós Glória a orarmos, né? Deus, glória a Deus. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, Glória a verso Deus. de número 23 ao verso de número 34. Glória a São apenas Deus. 11 versículos que nós lemos e meditando. Nos diz assim as Escrituras: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muito fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las ei quando for ter. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Convido o presbítero Reginaldo para apresentar o pão e orar nessa noite. Jesus. Aleluia. Aleluia. Tu és maravilhoso. Oh, glória a Deus. Fermento, Senhor, mas nesse momento o Senhor tirou um fermento e agora, Senhor, vai ser o seu corpo que nós vamos estar aqui saciando, Senhor, por mais 30 dias. Senhor, que nós possamos, Senhor, pensar nessa palavra desta noite, Senhor, que nós possamos pôr em prática essa palavra desta noite, meu Pai. Aqui apresentamos esse pão, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Glória a Deus. não é que eu Glória, queira glória, ensinar, glória. mas Deus colocou no meu coração nesta noite, não querendo ensinar, mas ensinando, né? Hoje nós não temos nenhum diácono aqui, né? E quem serve a ceia é o diácono ou o presbítero da igreja, né? Os cooperadores cooperam com o diácono ou com o presbítero da igreja. Então eu quero que o presbítero irmão Reginaldo sirva a ceia nesta noite, o pão e o cálice, Glória a Deus. tá? Aleluia. Porque é assim que nos é ordenado a fazer, É né? verdade. Irmãos, e quando for servir, os irmãos vão estar aprendendo aqui que são os cooperadores, né? E os irmãos estão vendo que nós estamos precisando de diáconos aqui na igreja, né? Então o que a igreja vai fazer? Vai orar para que o Espírito Santo venha Amém. descer sobre eles Amém. e revista eles, porque os diáconos são separados, porque eles precisam ser cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Né? Aleluia. E aí nós estamos vendo que os irmãos já estão servindo como diácono. Então só falta a confirmação de Deus Amém. para confirmar o ministério na vida deles.
Glória a Deus. Irmãos, Glória a Deus. eu tenho Aleluia. visto que os irmãos, ao servir a Santa Ceia, eles só servem a ceia. Mas nós precisamos dizer para aquele que está recebendo o pão e o cálice, ele precisa dizer, decorar. Nós precisamos decorar para dizer para os nossos irmãos o que nos diz a palavra de Deus, que Jesus disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Quando você for levar, irmão, o cálice e o pão por irmão, você diz, disse Jesus: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Amém? Pode ser, meu irmão Reginaldo. Aleluia. Assim disse, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos os irmãos que vão participar da Santa Ceia permaneçam de pé. Pode servir, presbítero. Glória a Deus. Aleluia. Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis este sangue lavado com roupas que dão alvação. Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Mais que a neve, por mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais amor que a neve nossa coroa, em Jesus por nós todas as chagas que nos provam quanto ele amou. Desde essas chagas pureza para o maior pecador, se mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, se neste sangue lavado, mais amor que a neve. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Convido a igreja mais uma vez a se colocar de pé e vamos estar orando pelo cálice. Peço ao presbítero Ronaldo para estar orando, apresentando a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que estás no céu, aqui está o Senhor com suco de uva, Senhor, que a partir de agora representa o seu sangue, que venha purificar, Senhor, toda enfermidade, todo mal, Senhor, e derrama sobre nós o seu Espírito, em nome do Senhor Jesus, Pai. Fala conosco e fica conosco. Amém. Oh, santo. Glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Nos diz assim Obrigada. o Senhor Jesus Cristo: Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, portanto, glória. todas as vezes que comerdes este pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. E disse Jesus: portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. E dizendo Jesus:
este é o cálice, o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto a alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. As coisas multiplicou, vem ver, transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar. Glória, glória, Peixes glória, a glória, pegar. na cor de Jesus. Para a praia então, vem no fogo um peixe pão, e Jesus que nos convida a cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Com os pães multiplicou, Vem vinho, transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Vem sedento se achar, venha Cristo sentar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também da vida pão, vem nos traz consolação. Esse tudo preparado já está. Grande Deus, aleluia. Mestre chama, vem pode saciar. Pai multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. glória a Deus, louvado glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Todos participaram do pão, beberam do cálice. Amém? Então vamos orar nessa noite, encerrando nesta noite esse trabalho em nome de Jesus. Oremos, querido Deus, querido Pai, na tua presença, Deus, nós te louvamos por ter nos dado, Senhor, a oportunidade de nós aqui, Senhor, meu Deus, celebrarmos a ceia do Senhor, aonde participamos, Senhor, do teu corpo e do teu sangue, Senhor, que foi vertido ali na cruz do Calvário, para nos resgatar, para nos libertar, para nos purificar, Senhor, e para nos abrir o nosso entendimento, Senhor, para que nós compreendesse que tu veio a este mundo, dando a sua vida, Senhor, em resgate da nossa vida. Assim, Senhor, nós cremos na tua palavra, Senhor, meu Deus, que tem nos revelado, Senhor, através, Senhor, dos séculos. Nós queremos aqui, Senhor, te bendizer o teu nome, agradecendo por este momento, aonde celebramos aqui, Senhor, em memória, Senhor, meu Deus, do teu sacrifício na cruz do Calvário. Senhor, meu Deus, nós te pedimos as tuas bênçãos e nós te agradecemos no teu nome. Eu quero dar os avisos, irmão, pode permanecer.